Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo, com vocês hoje e sempre. Quero desejar um feliz dia do Senhor a todos, que Deus abençoe. A nossa reflexão de hoje está em Romanos, capítulo 7, versículos de 18 a 20, que diz assim: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Meus amigos, meus amados irmãos, porque nós precisamos de Jesus. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, aquele homem que se disse o principal dos pecadores. O homem que vivia perseguindo a igreja de Jesus Cristo, mas que foi convertido por Jesus Cristo. E ele explica aqui para nós o que o pecado fez em nós, o que o pecado produz em nós. Então, aqui no versículo 18, ele diz: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Quando o apóstolo Paulo fala na minha carne, ele está falando da nossa natureza pecaminosa. Olha, quando nós já nascemos pecadores, porque nós herdamos o pecado original de Adão. Aquela desobediência de Adão lá no Jardim do Éden, ela rendeu para nós a entrada do pecado no mundo, e no mundo pessoas. E também entrou no mundo a morte. Isso nos afetou totalmente, de modo que na nossa carne não habita bem nenhum. E a nossa carne aqui, o apóstolo Paulo falando de carne, ele faz relação à nossa natureza pecaminosa. Ele faz uma alusão à nossa natureza pecaminosa quando ele fala de carne. E aí ele vai dizer o seguinte, que na nossa carne não habita bem nenhum, ou seja, nós de nascença, nós somos apenas pessoas, criaturas de Deus, miseráveis, pecadoras, que nascemos com o merecimento de sermos condenados à morte, porque em nós não habita bem nenhum. E aí o apóstolo Paulo prossegue dizendo: Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. A gente quer fazer o bem, né? Todo mundo quer ser bom, mas não conseguimos efetuar o fazer o bem. Por quê? Porque o pecado que habita em nós não nos deixa fazer o bem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. No versículo 19, porque não faço o bem que prefiro. E por que é que não faz? Por causa do pecado. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Meus amados irmãos, meus amigos, nós, depois que fomos atingidos pelo pecado, não conseguimos mais alcançar a salvação por nós mesmos. É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. Jesus morreu para salvar a mim e a você. Jesus morreu naquela cruz. Ele sofreu vergonha, humilhações e foi encravado naquela cruz justamente para pagar os nossos pecados, para pagar a culpa pelos nossos pecados. E é isso que Paulo está dizendo. A gente, de nascença, nós não valemos nada, nós não prestamos. É por isso que Cristo foi para aquela cruz, porque nós, por conta do pecado, não temos mais condições de alcançar a salvação. É por isso que nós precisamos de Cristo. E aí vamos dar um pulinho aqui para o versículo de número 24, quando Paulo vai
terminar esse capítulo 7, ele diz no versículo 24: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí vem a resposta no versículo 25: Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ou seja, se for viver na carne, vai servir a Satanás. Se for viver na carne, vai servir ao pecado. Mas se for viver no Espírito, vai ser servo de Deus, servo do Senhor Jesus. Então, o que é que eu aconselho para você neste dia? Você que ainda não recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, lembre-se, a nossa natureza pecaminosa, ela é má e ela só nos leva a fazer o que não presta por conta do pecado. Mas em Jesus Cristo nós somos escravos de Deus. Então, professe sua fé em Cristo Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Você que fica aí falando no nome de Deus, porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, e Ele é mesmo. Só que suas orações, se não passar pela porta que é Jesus, ela não chega ao trono da graça, porque Deus determinou que quem tinha autoridade para advogar por mim e por você, quem tem autoridade para me salvar, salvar você, é só Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se arrependa de seus pecados, professe a fé em Cristo Jesus, porque se você não professar sua fé em Cristo, se você não se arrepender dos seus pecados, você estará afastado da presença de Deus. Foi o que aconteceu com Adão. Lembra que Deus expulsou ele lá do Jardim do Éden? A significação ali da expulsão de Adão do Jardim do Éden é o afastamento do homem da presença de Deus. E nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Sem Jesus, nós somos míseros pecadores. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam comigo e com vocês hoje e sempre. Deus abençoe a todos.